Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Bianca Abreu e faço parte do Ministério Integre Jovens. E hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa sequência de devocionais baseada no livro do Timothy Keller, Deus na Era Secular. E a gente vai falar hoje sobre o 8º capítulo, Uma Esperança Capaz de Enfrentar Qualquer Coisa. O capítulo começa falando um pouco sobre como que o mundo vive um estado de grande desesperança. As taxas de suicídio têm aumentado tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, na última pesquisa do DataSUS mostra que entre 2011 e 2020, quando foi feita a pesquisa, as taxas de suicídio aumentaram mais de 36%, o que reflete também uma grande falta de desesperança da população de forma geral. E como é que a gente chegou nesse estado, né? Ele também cita que grande parte das obras de filmes e literaturas atuais, eles acabam retratando distopias, histórias bastante sinistras, onde parece que as pessoas não têm mais tanta esperança, refletindo como que a sociedade de hoje em dia enxerga esse futuro. Mas, como foi que a gente chegou nesse ponto? Bom, então ele vai falar um pouco sobre as perspectivas que as pessoas tiveram ao decorrer do tempo, né? Então, a gente vai ter a Idade Média, onde as pessoas tinham uma grande fé em Deus, uma grande esperança. Depois a gente foi substituído pela Idade Moderna, com as revoluções científicas e iluminismo, onde haveria uma grande crença no futuro e uma grande crença no progresso. Então as pessoas acreditavam que a ciência, a filosofia, a razão, elas iriam, através desses mecanismos, descobrir a cura para todas as doenças, resolver todos os males e que o mundo ia se tornar cada vez melhor. Então as pessoas tinham muitas expectativas em relação ao futuro. E isso tudo veio a cair principalmente na primeira metade do século XX, com as duas grandes guerras. Então as pessoas perceberam que todo esse desenvolvimento científico, racional, filosófico, acabou culminando em grandes guerras altamente tecnológicas, onde as pessoas utilizaram todos esses conhecimentos para estarem machucando umas às outras. E isso veio a configurar o que eles chamam de era pós-moderna, que é a época que a gente vive hoje. É uma época em que as pessoas perderam a fé na esperança do futuro e também perderam a base sobre verdade e certo e errado. Então, enquanto antigamente as pessoas tinham uma super crença na ciência, hoje em dia as pessoas já desconfiam sobre o que é dito. Elas desconfiam sobre o uso de vacinas, se a Terra é plana, se o homem foi para a Lua. Então não tem muita essa confiança incondicional na ciência e na própria existência de verdades e padrões morais absolutos. Então, se antes eles acreditavam que eles iriam encontrar uma ética absoluta, um padrão moral absoluto através do uso da razão, hoje em dia a gente já acredita que a verdade ela pode ser completamente subjetiva. Então, o que é verdade para mim não precisa ser para você. E isso tudo gerou uma grande sensação de desesperança, porque se não existe verdades e valores absolutos, então as coisas começam a parar de fazer sentido, né? Então, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, você não tem como ter esperança de que as coisas realmente vão melhorar. E a gente já percebeu que a ciência sozinha, a tecnologia sozinha, não necessariamente estão levando a gente para lugares melhores. E isso acaba refletindo num grande estado de desesperança que a gente vive no mundo moderno. Outro desafio da era moderna não é apenas delimitar aonde nós como sociedade estamos indo, ou seja, se vai ter algum futuro melhor ou não, mas também determinar para onde nós como indivíduos iremos. O que acontece depois da morte? Então, novamente, antigamente, né, durante a Idade Média, as pessoas tinham uma convicção muito grande em relação ao céu, inferno, em relação à vida após a morte. Depois, já na Idade Moderna, durante as grandes guerras, as pessoas tinham um senso de patriotismo, né? Então elas tinham a sensação de que elas iriam morrer por uma causa maior, para libertar o seu povo, para tentar formar uma grande nação. Então havia um senso de propósito na morte. E hoje em dia é como se a morte tivesse perdido o sentido. As pessoas não sabem o que fazer com esse fato. Então algumas pessoas tentam ter uma perspectiva um pouco mais conformista em relação a isso, né? Elas sabem que todo mundo vai morrer e que isso faz parte do ciclo da vida, como fala no Rei Leão, né? Você come um antílope, depois você morre e você vai virar comida pro antílope de novo, né? Na prática, esse tipo de pensamento não é assim tão reconfortante. Por mais que muitos filósofos pós-modernos eles tentem ver a morte como uma forma de você se integrar com o universo, como uma forma
de você corresponder ao ciclo natural da vida, a verdade é que a morte ela é sempre vista como um intruso, como algo que não deveria estar lá. Não apenas o cristianismo, mas a maior parte das religiões tradicionais consideram a morte como uma grande afecção da humanidade que nos leva a entender que existe algo errado com a nossa realidade. Então eu vou ler aqui um texto que ele cita do Carl Jung, que fala assim: a morte é mesmo um exemplo pavoroso de brutalidade. Não faz sentido fingir que seja diferente. Ela é brutal, não só como fato físico, mas muito mais ainda psicologicamente. Um ser humano nos é arrancado e o que nos resta é a quietude gélida da morte. Não existe mais esperança alguma de relacionamento, pois todas as pontes foram despedaçadas num só golpe. Então, por mais que algumas filosofias elas tentem negar isso, elas tentem minimizar, todo mundo, quando tá na beira da morte, sabe que vai morrer. Eles têm aquela sensação de medo do desconhecido, de saber o que existe depois da morte, de rever todos os seus comportamentos, se tem alguma coisa que eles se arrependem. Então, realmente, a morte é uma forma que existe para que a gente possa pensar: tem algo errado nesse mundo, algo que não deveria estar do jeito que foi planejado para ser. Então, como é que o cristianismo lida sobre essa questão da esperança e da morte? Bem, para a Bíblia, a morte é algo que não deveria estar lá, que ela só entrou no mundo devido ao pecado original, devido ao pecado do homem, e que nós fomos feitos para viver para sempre. É por isso que, quando Jesus encontra Lázaro morto e vê toda aquela situação, ele também chora e se comove. Ele sabia que ele era capaz de ressuscitá-lo, mas ele consegue sentir o peso da morte afetando as suas criaturas. Percebe como que as pessoas vivem de uma forma que eles não foram desenhadas originalmente para viver daquele jeito. A morte, para a gente, é uma lembrança do pecado e de que a gente está vivendo de uma forma que a gente não foi concebido para a gente viver. Por outro lado, a Bíblia também nos oferece uma esperança. Cristo foi o único que foi capaz de vir na Terra, morrer e ressuscitar. Ele venceu a morte e todo o poder que a morte tem sobre nós. Então, eu queria abrir com vocês Atos 2:24, que fala assim: mas Deus os ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte retivesse. Então, ele fala que Jesus ele rompeu os laços da morte e conseguiu vencer a morte. A única pessoa que foi capaz de fazer isso. E em Hebreus 2, 14 e 15 fala assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a sua vida estiveram escravizados pelo medo da morte. É muito interessante porque ele fala que Jesus não somente venceu a morte, mas através da sua morte e ressurreição, ele nos libertou do poder da morte. Então é como se a gente pudesse ser livre disso. E através do seu sacrifício, a gente tem a esperança de uma vida futura, de um novo céu e uma nova terra, onde todas as coisas vão funcionar da forma como elas deveriam ser. Alguns autores modernos, eles vão falar que essa esperança da vida futura, de um céu, acaba sendo uma recompensa egoísta das nossas vidas, né? Eles falam, então isso é uma forma de você alienar as pessoas, ou é uma forma de a gente tentar forçar as pessoas a serem boas. Mas, na verdade, não é bem assim. O céu, apesar de muitas pessoas acharem que é um lugar etéreo, com anjinhos tocando harpa, isso são apenas imagens de que mostram de como que as coisas vão estar organizadas na vida futura. A nossa esperança de céu é uma esperança pessoal. Não é uma ideia abstrata, né, de que a gente vai se unir ao universo e vamos perder a nossa consciência, mas é a ideia de que nós vamos continuar existindo ainda com a nossa consciência, com a nossa individualidade. E é um momento também em que a gente tem a expectativa de que todos os nossos afetos sejam ordenados. Aqui na Terra, a gente não consegue amar direito as pessoas. A gente se envolve em relacionamentos errados. E mesmo as pessoas que a gente gosta, a gente acaba sendo envolvida por egoísmo, por inveja, que acaba boicotando nossos relacionamentos.
Mas no céu a gente vai ser capaz de amar a Deus sobre todas as coisas e também de amar o próximo, de amar as pessoas como a gente deveria amar. E essa vai ser a nossa verdadeira essência. A ideia não é ser uma coisa etérea, completamente fora da nossa vida terrena, mas que será um momento em que todas as coisas vão estar alinhadas, todas as coisas elas vão funcionar como elas deveriam funcionar. E a gente não mais vai ter o nosso medo da morte, a gente não vai ter medo de perder as pessoas e os nossos relacionamentos, porque a morte ela já foi vencida, a morte não vai mais precisar existir. E isso é o que pode nos conferir esperança nesse mundo de agora. Por fim, o Timothy Keller também vai falar sobre como que essa esperança cristã é uma esperança concreta. Ele cita o exemplo dos negros escravizados nos Estados Unidos e de como que, apesar de tudo que eles passavam, de todas as torturas e sofrimentos, eles mantinham a esperança em Deus e numa justiça vindoura. Eles, inclusive, desenvolveram, né, um tipo de música que é o spirituals, né, que posteriormente deu origem ao soul, e eram músicas que falavam sobre a esperança que eles tinham em Deus, deles verem a justiça sendo feita e de uma era vindoura. E isso é o que dava força para eles continuarem naqueles momentos. E essa história também me lembrou sobre a escravidão que ocorreu no Brasil também. E em algumas cidades no interior de Minas Gerais, a gente consegue ver igrejas que foram feitas por escravos no seu momento livre. Então aquelas igrejas elas não foram feitas obrigadas porque eles tinham que fazer, mas que no seu momento livre de descanso, que já era um momento pouco, eles reuniram o ouro que eles conseguiam pegar, os materiais que eles conseguiram para construir igrejas. Realmente eu fiquei muito tocada com esse exemplo, mas mostra o quanto que para eles essa esperança do futuro era uma esperança concreta, era uma esperança real de que eles iriam ter uma vida transformada, de que eles iriam conseguir superar a morte e todas as injustiças que aconteciam nessa vida. E é essa a esperança que Cristo tem para nos oferecer. É uma esperança real, não é uma coisa meramente simbólica, espiritual, e que a gente não tem certeza realmente do que vai acontecer. A gente pode crer que realmente ele venceu a morte e que através dele todas as coisas vão ser feitas novas. E, por último, a nossa esperança é uma esperança que não depende das nossas obras. É uma esperança que a gente pode ter certeza de que se a gente morrer, a gente vai ser restaurado. Então, enquanto as outras religiões elas dependem das boas obras das pessoas, a nossa religião ela fala sobre a importância do sacrifício redentor de Cristo por nós e é através dele que a gente tem a nossa salvação garantida. Então, em outras religiões, as pessoas esperam que elas vão morrer e elas vão encontrar um juízo final onde todas as suas obras serão avaliadas e elas ainda vão ver se vão para o céu, se vai para o inferno. E elas morrem sem ter essa certeza de que elas serão salvas, de que elas vão viver essa vida com Deus. Mas o cristianismo, ele nos traz essa possibilidade, essa certeza de que a nossa salvação ela depende do esforço que Deus fez por nós e não através das nossas obras. Então a gente pode ter certeza e confiar de que, levando uma vida com Cristo, a gente vai para o céu. Porque a nossa salvação ela depende dele e não das nossas ações. E é isso que nos fortalece a cada dia. Então, gente, era isso que eu queria deixar com vocês. Um pouco sobre a esperança que a gente vai ter nesse mundo moderno. A gente sabe que, em certo grau, a gente vive um mundo de desesperança, onde as taxas de ansiedade e depressão têm crescido absurdamente. O próprio suicídio também tem crescido bastante. Então, a gente tem esse desafio de encontrar a esperança da salvação no mundo tão decaído. E eu queria saber de vocês, o que vocês têm pensado, quais são os seus tipos de pensamentos? Será que vocês se sentem frustrados diante de todas as injustiças que acontecem nesse mundo? Será que vocês têm esperança de um dia a gente viver no novo céu, nova terra, onde não haverá doença nem morte, onde todas as coisas vão ser da forma como deveriam ser?
e o quanto que essa esperança do futuro nos impactava, né? Igual como a gente falou, as pessoas escravizadas, elas conseguiam ter essa esperança que mantinha elas vivas e lutando a cada dia. O quanto que pra gente, né, na nossa situação, independente do que você está vivendo, o quanto que a nossa esperança concreta em Deus impacta a nossa vida hoje. Então é isso.